A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Desejo a vocês aí um excelente dia, um dia na presença do Senhor, um dia que o Espírito Santo esteja pousado sobre a sua vida e sobre a sua casa. Amém? Estamos aqui mais uma vez para aplicar o estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. E você, querido, é o nosso convidado. Então, pegue esse link, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, que eu não tenho sombra de dúvida, querido, que esse estudo vai ser bênção na sua vida e na vida de todos aqueles que receberem esse link. Amém? Eu aproveito aqui a oportunidade para agradecer ao meu pastor Davi Ferreira, como também à sua esposa, pastora Aline, aos seus filhos, à nossa pastora Magda, aos seus filhos Talita e Tiago, como também ao nosso ilustre pastor Manuel Ferreira. Amém? Então, querida, ainda dá tempo, compartilhe esse link que vai ser bênção na vida de todos nós. E para essa semana, o Senhor colocou no meu coração um tema ao qual eu gostaria de compartilhar com você, querido. Esse tema fala os segredos de Elias. Esse tema é um tema muito abençoado, é um tema muito bem-vindo, porque Elias ele foi um homem de Deus, um homem que fez a diferença na sua geração. E nós vamos estudar acerca desse homem, porque ele foi um grande homem de Deus, porque ele fez vários feitos que a palavra de Deus nos relata, e hoje nós vamos estudar sobre a vida desse profeta de Deus. Mas como nós fazemos sempre, querido, nós vamos orar ao Senhor para que ele tome a frente desse estudo, que eu não venha aqui falar nada que saia do meu coração, mas que sim, querido, que saia direto do coração de Deus para o seu coração. Esse é o meu desejo e eu acredito que seja o desejo de Deus também para a sua vida. Então nós vamos orar para que o Senhor conduza todo esse estudo de acordo com a sua vontade. Aí onde você estiver, curva a sua cabeça, querido. Meu Deus e meu Pai, querido Senhor, muito obrigado por este dia na tua presença, Pai. Quero te agradecer pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida, pelo alimento, Pai amado, que Tu tem concedido chegar em nossas mesas. Quero te agradecer, Senhor, por todos os livramentos que Tu tem nos dado, principalmente aqueles que passam, Senhor, por despercebidos, sem que nós possamos até ver, mas Tu estás ali conosco, Pai amado, nos guardando, nos abençoando e nos protegendo. Te peço também, Senhor, que Tu toma a frente desse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, que eu não venha aqui falar nada que saia do meu coração, mas que sim, Senhor, que saia direto do seu coração para o coração dos teus filhos, e que eu esteja aqui hoje, Pai amado, apenas como um canal de Deus para falar aos teus filhos o que eles precisam ouvir nesse dia de hoje. É o que eu te peço e eu já te agradeço, em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. Amado, como eu falei para você, o Senhor me deu um tema e Ele também me deu um texto da palavra de Deus para que eu compartilhasse com você. E esse texto está no livro de 1 Reis, capítulo 16, do versículo 30 até o 33. E a palavra nos diz assim: E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal, na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez ídolos, de modo que Acabe fez tudo mais para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então aqui a gente vê, querido, nesse texto que nós lemos, né, que Acabe ele desagrada ao Senhor. E nós vamos estudar acerca disso, falando também aonde o profeta Elias ele entra nessa história. E aqui, querido, nós estamos vendo que nós estamos vivendo uma época complicada, complicadíssima nos nossos dias.
onde o amor e a fé das pessoas estão o quê? Se esfriando cada vez mais. A cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano que passa, a fé das pessoas elas vão se esfriando a cada dia, cada vez mais. Parece, querido, que a cada dia está mais difícil de encontrar o quê? Um homem ou uma mulher de Deus que demonstrem fidelidade à palavra e que seja o quê? Uma pessoa de oração. Mas o interessante, querido, é que a Bíblia nos mostra que isso não acontece só nos dias de hoje. Isso já acontece desde os antigos tempos, desde o Velho Testamento. Quando nós vamos, querido, no livro de 1 Reis, nós vemos que a situação naquela época ainda era pior, a situação de Israel. Por quê? Porque além da falta de pessoa de fé e de oração, Israel tinha como rei e uma rainha um casal que, além de não servirem ao Senhor, o que eles faziam? Eles ainda adoravam a Baal. E Acabe e a sua esposa Jezabel, eles perseguiam e mandavam matar aquele que foi enviado por Deus para quê? Para levar a palavra de Deus àquele povo, para que eles pudessem ser libertos daquela maldição. Mas o Senhor, querido, tinha planos maiores para o seu povo e levantou um homem chamado Elias, e que através da sua fé e do poder da sua oração, ele foi usado pelo Senhor para reacender a chama do Espírito Santo naquela nação, naquele momento, naquele tempo, e derrotar todo o mal que tinha se levantado naquela nação contra os escolhidos de Deus. E se nós formos nos aprofundarmos na história de Elias, nós veremos muitas maravilhas que foram feitas através desse homem de Deus. Ele ressuscitou o filho de uma viúva. Ele foi alimentado por aves e pelo anjo do Senhor quando ele estava foragido. Ele fez parar de chover, como fez também pedir para que voltasse a chover em Israel. Ele fez bolas de fogo caírem do céu. Ele abriu o Jordão para quê? Para que ele e Eliseu passassem a pés enxutos. Então vemos aqui um homem de Deus cheio de poder vindo da parte do Senhor. E se isso não bastasse e não fosse o bastante na vida de Elias, a palavra de Deus nos mostra que Elias foi recolhido por Deus em vida, em uma carruagem de fogo, diante dos olhos de Eliseu. Então, nós estamos aqui diante de um homem que fez toda a diferença na sua geração. E diante, querido, de tantas maravilhas e milagres, podemos nos perguntar como tudo isso foi possível. Qual foi o segredo de Elias para ser um homem tão usado por Deus no meio de uma sociedade perversa, idólatra, pagã? Como ele conseguiu, através da sua oração, através da sua fé, se tornar uma referência de vida com Deus, a ponto, querido, de ser lembrado e impactar vidas até os dias de hoje, como vemos na palavra de Deus. E é isso, querido, que nós vamos estudar hoje. Os segredos de Elias para ter uma vida transformadora e impactante, tanto no mundo, querido, físico, como no mundo espiritual. Qual foi o segredo desse homem? O que ele fez? Vemos que durante os reinados de Acabe e Acasias, no Reino do Norte, na época em que o povo de Israel havia se dividido em dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul, Judá era considerado Reino do Sul e Israel era considerado o quê? Reino do Norte. E Elias, querido, numa época muito difícil da história do povo de Israel, do ponto de vista religioso, e no tempo de Elias, querido, o Reino do Norte havia alcançado o quê? A sua melhor posição econômica naquele tempo, desde que havia ocorrido a separação do reino após a morte de Salomão. E o rei Henri procurou estabelecer bons relacionamentos com as nações vizinhas. E o que ele fez para estreitar esses relacionamentos com as nações vizinhas?
Ele casou o seu filho Acabe com Jezabel, que era filho de Etibaal, rei dos Sidônicos. Então veja a atitude desse homem diante do povo de Israel. E esse casal introduziu em Israel o quê? A adoração ao Deus Baal. E Acabe, querido, se encarregou de fazer o quê? De construir um templo para Baal em Samaria. Então veja que audácia. E nesse contexto turbulento de idolatria e paganismo, Elias foi chamado para servir como porta-voz de Deus naquele momento, naquela nação. E ele, querido, ele recebeu as responsabilidades de lembrar aos israelitas o quê? Que eles eram o povo do Senhor. Eles eram o povo escolhido de Deus. E Elias, querido, cumpriu o seu chamado com tanta excelência que sua história superou os limites do seu tempo. E podemos também, querido, ver a sua presença no Novo Testamento. E a presença dele no Novo Testamento, num texto mais conhecido, você conhece do livro de Mateus, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 3, aonde fala de quê? Aonde fala da transfiguração de Jesus. E o que está escrito, irmão Gilson, em Mateus 17, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. E esse João que estamos falando aqui não é João Batista, é o João, irmão de Tiago. E o que o Senhor fez? Os levou em particular a um alto monte. E ali ele foi transfigurado diante deles. E a sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como luz. E naquele mesmo momento, querido, apareceram diante deles quem? Moisés e Elias conversando com Jesus. E um dos segredos desse profeta é que ele sempre foi um homem de muita fé. E isso é refletido até em seu nome, que significa: o Senhor é o meu Deus. Elias era um homem íntegro, fiel a Deus, e não se envaidecia pelo fato dele ter sido um representante de Deus aqui nessa terra. Até os dias de hoje, querido, Elias é um exemplo para todos nós que somos cristãos, nos mostrando que mesmo diante das tentações e dos sofrimentos, não podemos deixar de viver de acordo com a missão que o Senhor nos confiou aqui nessa terra. E Elias, querido, ele só foi capaz de fazer tudo isso. Por quê? Porque ele conhecia alguns segredos que fizeram dele um grande homem de Deus. E aí, talvez, querido, você me pergunte, irmão Gilson, e quais foram os segredos que Elias tinha que fez dele um grande homem de Deus? E o primeiro segredo de Elias, querido, que eu quero compartilhar com você: Elias conhecia a palavra de Deus como poucos conhecem. É isso mesmo, querido. Elias, ele conhecia a palavra de Deus como poucos conhecem nos dias de hoje, diferente do que a maioria das pessoas pensam. Ele não profetizava segundo a sua palavra, mas sim segundo a vontade e a palavra de Deus. E isso aqui era um diferencial na vida de Elias. Ou seja, querido, para você entender melhor, Elias conhecia as Escrituras muito bem. E para entendermos melhor essa intimidade de Elias com Deus, nós vamos focar a nossa atenção na passagem que Elias orou para quê? Para que Deus fizesse parar de chover em Israel. E quando vamos, querido, no livro de 1 Reis, Elias anuncia que haveria uma grande seca em Israel e que provaria que Deus era mais poderoso do que esse Deus Baal, que na época era considerado que por seus adoradores como um Deus da vida, um Deus da fertilidade. E com essa falta de chuva, representava o quê? Um ataque direto a essa suposta capacidade desse ídolo.
de controlar o quê? As condições do tempo, como seus adoradores pensavam que ele fazia. E ao orar para que Deus fechasse os céus e cessasse a chuva naquele tempo, Elias não estava ali colocando em prática, querido, uma vontade sua, uma vontade dele, uma vontade de fazer justiça pelo braço dele. E sim, querido, clamando ao Senhor para que ele cumprisse a vontade dele de acordo com a sua palavra. Ou seja, querido, para você entender melhor o que estamos estudando aqui hoje, Elias já sabia que Deus iria fechar os céus. Por quê? Porque as Escrituras diziam isso. E Elias tinha esse conhecimento. E por que eu estou te dizendo isso, querido? Se nós formos no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículos 16 e 17, você vai entender o porquê Elias sabia que a sua oração seria atendida. A palavra de Deus nos diz, em Deuteronômio 11, 16, 17, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Versículo 17, caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele fechará o céu para que não chova, e para que a terra nada produza, e assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor está dando. Então aqui, querido, veja a sabedoria de Elias. Ele pregou a própria palavra de Deus, um mandamento de Deus, e orou para que o mandamento do Senhor fosse cumprido naquele tempo, naquela época. E como todo profeta, querido, Elias também prezava por santidade e não suportava ver aquele povo que se dizia ser povo de Deus, ser povo do Senhor, pecando contra Deus e ele ficar quieto, sem fazer nada. Era como, querido, Elias estivesse falando para Deus: Pai, eu sei que a sua palavra diz que o Senhor iria fazer a chuva parar de cair, conforme a tua palavra diz em Deuteronômio 8, capítulo 16 e 17. Se Israel se esquecesse de quem é o Senhor e se prostrasse diante de outros deuses, tu farias cessar a chuva, tu farias parar de chover. E é isso, Senhor, que está acontecendo agora. Então, faça valer a sua promessa, faça valer a sua palavra e dê uma lição nesse povo. É como se a oração de Elias estivesse falando isso para o Senhor. Então, meus irmãos, se você espera que Deus use a sua vida para fazer a diferença aqui nessa terra e que ouça as suas orações, você precisa, em primeiro lugar, fazer o quê? Conhecer a palavra de Deus, conhecer o que diz na palavra de Deus, assim como Elias fez. E isso só vai ser possível, querido, se você estudar a Bíblia, se você meditar nos ensinamentos do Senhor, guardar cada promessa dele no seu coração, assim como Elias fez, amém? E o segundo segredo de Elias, querido, que eu quero compartilhar com você, Elias era perseverante na oração, guarde isso no seu coração nesse dia de hoje. Elias era perseverante na oração. No livro de Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18, a palavra nos diz que Elias era humano como nós, como eu e você. Ele era um ser humano e que ele orou fervorosamente para que não chovesse. E o que aconteceu? Não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Um ser humano como eu e você, orando a palavra de Deus. E a palavra também diz, querido, que ele orou outra vez. E o que aconteceu? E o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos e os seus alimentos. E quando, querido, acompanhamos toda a história de Elias na Bíblia, nós vemos as suas orações eram poderosíssimas, ou seja,
ele orava com muita fé, ele orava com perseverança, ele orava com confiança no Deus Todo-Poderoso, no Deus vivo. Elias, ele orou fervorosamente para que a chuva parasse de cair sobre Israel e Baal fosse o quê? Fosse envergonhado diante da grandeza do poder do Senhor. E a sua oração, querido, ela foi atendida diante de Deus. E o interessante que eu gostaria que você prestasse atenção, que só depois, quando ele já tinha certeza de que Deus o atenderia, Elias foi até o rei Acabe e profetizou que não cairia mais uma gota de chuva do céu naquela terra. E essa palavra de Elias, querido, nós podemos acompanhar no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Essas foram as palavras de Elias. Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nenhuma nos seguintes dias, exceto mediante a minha palavra. Então, essa foi a palavra que Elias levou ao rei Acabe. E o que podemos aprender aqui, querido, com isso que Elias falou, é que não basta apenas profetizarmos algo e pronto, vai acontecer. Não, querido. É necessário que a nossa oração esteja em linha com a palavra de Deus. Para quê? Para que o milagre do Senhor seja obedecido, para que a nossa oração seja respondida. E quando nós vamos, querido, no livro de João, capítulo 5, 1 de João, capítulo 5, versículo 14, nos diz acerca disso. Deus atende sim os nossos clamores, se eles estiverem de acordo com a vontade dele e não com a nossa vontade. E o que entendemos aqui, querido, com essa palavra de 1 João 5,14, que o Senhor jamais fará algo que vai contra a sua palavra. Então, querido, você que está aí me ouvindo hoje, não perca o seu tempo com orações egoístas, que tem como único objetivo satisfazer o quê? As suas vontades, os seus interesses, os seus caprichos. Seja perseverante e praticante naquilo que a Bíblia diz, e o Pai vai cumprir aquilo que você está colocando diante dele. Amém, querido? E o terceiro segredo de Elias, querido, que eu quero compartilhar com você nesse dia de hoje. Elias sabia que Deus é bom para os seus filhos. Deus é bom para mim, querido. Deus é bom para você. Repare que no livro de Tiago, quando lemos que Elias orou fervorosamente para que não chovesse, porém, querido, quando foi para fazer chover, ele não usa a mesma expressão. E o texto de Tiago 5,18 diz: Elias orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Então veja, querido, como o Senhor nos ama. Elias orou fervorosamente para que o céu fosse fechado, mas quando Elias orou para que a chuva voltasse a cair, Elias orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos novamente. E isso aqui, querido, que lemos, deixa claro que Elias orou mais para Deus fechar os céus do que para abrir os céus. E sabe por que isso aconteceu? Porque fechar os céus é juízo de Deus. E o justo sofreria junto com os ímpios. Então foi por isso que Elias orou muito, fervorosamente, para que o céu fosse fechado. E por mais, querido, que a idolatria dominasse o reino de Israel naquele tempo, ainda existiam pessoas fiéis ao Senhor em meio àquele povo, naquela nação. Mas só que eles também, querido, eles sofreriam com a seca, com a falta d'água, com a falta da chuva. E o que vemos aqui, querido, que em abrir os céus era uma bênção, e o Senhor, com sua infinita bondade e misericórdia, se alegrou em voltar a cuidar dos seus filhos, e fez com que a chuva voltasse, sem que Elias precisasse orar fervorosamente. E com isso, querido, pode influenciar as nossas vidas nos dias de hoje.
o que esse segredo de Elias pode nos ensinar no dia de hoje, para mim e para você que estamos aqui hoje participando desse estudo. Isso nos mostra claramente que Deus tem mais prazer em abrir portas do que em fechar portas. Deus prefere nos abençoar do que nos julgar. Guarde essa palavra, querido, e tenha essa certeza no seu coração. Deus, ele tem muito mais prazer em abrir portas na minha vida e na sua vida, como ele tem muito mais prazer em nos abençoar do que em nos julgar. Será que você consegue entender isso, querido? Por isso, se você quiser ser atendido por Deus em suas orações, você tem que viver o quê? De modo que venhamos agradar o Senhor, assim como Elias fez. Nós temos que todos os nossos atos, procedimentos, as nossas atitudes, agradarmos ao Senhor e estarmos pautados na sua palavra, dia após dia. Temos que entender, querido, que sem uma vida cristã de fidelidade aos ensinos do Senhor, não poderemos manter plena comunhão com Ele. Quando vivemos uma plena comunhão com Deus, querido, a nossa vontade fica em sintonia com a vontade de Deus. Aí sim, querido, quando estivermos nessa sintonia com o Senhor, poderemos orar certos de que o Senhor nos ouvirá e vai nos responder, assim como ele fez com Elias. E outra coisa, querido, muito importante que aprendemos com esse homem de Deus, Elias. Elias orava crendo de coração e com a sinceridade e a certeza de que Deus atende a oração dos seus servos. No livro de Hebreus, querido, capítulo 11, versículo 6, a palavra de Deus nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E eu e você temos todo conhecimento dessa palavra. E a Bíblia também nos ensina em Jeremias 29, 13, que se buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, o que vai acontecer? Nós o encontraremos. Então, querido, glória a Deus por essas palavras que o Senhor está permitindo na minha vida e na sua vida nesse dia de hoje. Então, amados, eu espero que você tenha aprendido sobre esses segredos da vida de Elias e os aplique no seu dia a dia, pois só assim, querido, o Senhor poderá operar verdadeiramente milagres através de você, através de mim nessa terra, como ele fez com o profeta Elias. E com isso, querido, eu e você, nós vamos nos tornar o quê? Um grande instrumento nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, querido? Então, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para que eu compartilhasse com você nesse dia de hoje. Então, aí, querido, onde você estiver, receba essa palavra da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, querido, nós vamos orar para quê? Para que essa palavra seja firmada nos nossos corações e crie morada, e que possamos pô-la em prática em todos os dias das nossas vidas. Amém, querido? Então, aí onde você estiver, curva a sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Senhor. Muito obrigado por esse estudo de hoje acerca da vida de Elias. Muito obrigado, Pai amado, por tu ter nos dado essa oportunidade, Pai amado, de estarmos aqui à luz da tua palavra, aprendendo com esse homem, Pai amado, que tinha uma fé acesa, fervorosa e que orava, Pai amado, diante de ti, na tua palavra, Pai amado. E com esse exemplo de Elias, nós vemos que ele fez maravilhas aqui nessa terra. E eu tenho certeza, Pai amado, que não vai ser diferente na minha vida e na vida dos meus irmãos, se nós tomarmos essa atitude, tomarmos esses exemplos para as nossas vidas que Elias nos deu aqui hoje, através desse estudo da palavra de Deus. Pai amado, que essa palavra tenha ido aos corações dos teus filhos, que essa palavra, Pai amado, seja recebida no coração de cada querido e querido, como uma terra fértil, que essa semente, Pai amado, se multiplique a 100 por 1, e que essa palavra e esse estudo de hoje, Pai amado, não fique apenas no campo da audição, mas que sim, Pai amado, que fique no campo da prática na vida dos teus filhos.
Que essa palavra, Pai amado, e esse estudo de hoje da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, tenha ido, Pai amado, como um divisor de águas na vida dos teus filhos. E que seja a palavra, Pai amado, que os teus filhos precisavam ouvir nesse dia de hoje, para que a sua fé fosse fortalecida na tua presença, Pai. É o que eu te peço e eu já te agradeço, em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. Querido, que palavra foi essa que o Senhor nos concedeu nesse dia de hoje? Bênção. Essa palavra, querido, abençoou e edificou muito a minha vida. E eu acredito que tem abençoado e edificado a sua vida também. E o Senhor, querido, Ele se agrada muito dessa sua atitude, de estar aí junto comigo, junto com a EBD da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, buscando conhecimento, crescimento na palavra de Deus, para que você possa aplicar no seu dia a dia e no dia a dia da sua família. Então, querido, quando você receber esse link, todos os domingos, precisamente às 16 horas, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que essas pessoas sejam abençoadas, como eu e você fomos abençoados aqui hoje. Amém, querido? E hoje nós te aguardamos ali na Adma, em Anchieta, na Rua Taúba, número 75, precisamente na Rua da Vigore e na Rua do Mototáxi. E você é o nosso convidado nesse dia de hoje, que eu tenho certeza, querido, que tem uma palavra de Deus aguardando por você ali na Adma. Amém? Um beijão no seu coração, que você tenha uma semana, um mês, um ano abençoado na presença do Senhor, com toda a sorte de bênção e coisas boas. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém.